Camille Flammarion, A Morte e o Seu Mistério. Volume 3 de 3. Conteúdo resumido, editada em 3 volumes. A Morte e o Seu Mistério é um extenso e precioso repositório de narrações sobre fenômenos extrafísicos, expostos e comentados por Camille Flammarion com o rigor da metodologia científica. Conforme as próprias palavras do autor, a obra visa demonstrar por fatos de observação, fora de toda a crença religiosa e em completa e imparcial liberdade de julgamento, a existência da alma, a sua independência do organismo corpóreo e a sua sobrevivência à desagregação deste último. Em síntese, são abordados neste trabalho os seguintes temas: o primeiro volume, Antes da Morte, prova que a alma existe e independe do corpo carnal; o segundo volume, Durante a Morte, demonstra a veracidade do aparecimento de fantasmas dos vivos, as aparições e manifestações de moribundos e os fenômenos de premonição; o terceiro volume, Depois da Morte, oferece-nos a certeza da sobrevivência da alma após a morte, sua existência num outro plano e a possibilidade de se comunicar com os espíritos encarnados. Estas duas obras, A Morte e o Seu Mistério, juntamente com O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, escrita anteriormente pelo mesmo autor, formam a maior coleção de casos de fenômenos psíquicos já reunidos em obra literária, nos últimos séculos. Daí a sua grande importância como documentos históricos para as ciências psíquicas e, em decorrência, para as pesquisas sobre os fenômenos mediúnicos. A morte é nosso destino comum. As riquezas materiais adquirem-se e perdem-se. Que a tua vida se inspire na mais pura justiça. Sê irrepreensível para o próximo como para contigo. Aproveita todas as oportunidades para te instruires. Viverás, assim, vida sumamente agradável. Medita estes pensamentos. Quando deles estiveres compenetrado, poderás conceber a constituição de Deus, dos homens e das coisas e ajuizar da realidade da unidade de toda a natureza. Conhecerás então essa lei universal: em toda parte do mundo a matéria e o espírito, em princípio, são idênticos. Prossegue na obra da libertação da tua alma, fazendo escolha judiciosa e ponderada de todas as coisas, de modo a assegurar a vitória do que em ti existe de melhor, o espírito. Assim, quando abandonares teu corpo material, elevar-te-ás no éter, e, deixando de seres mortal, revestirás tu mesmo a forma de um Deus imortal. Pitágoras. Capítulo 1. Pesquisa geral sobre a realidade das manifestações de mortos. As verdades matemáticas só podem ser julgadas por matemáticos. Eu desprezo o julgamento dos mateólogos ignorantes. Copérnico, dedicatória do seu livro ao Papa, 1543, cada qual só deveria julgar do que entendesse. O bom senso. Nosso volume Durante a Morte, segundo dessa trilogia metapsíquica, deu aos seus leitores a certezados fantasmas de vivos, das aparições e manifestações de moribundos, produzindo-se a qualquer distância, transmissões telepáticas irrecusáveis, e terminou com esta interrogação: obteremos nós as mesmas provas de autenticidade, a mesma certeza quanto à existência real dos mortos? Eis um livro de boa fé, dizia Montaigne em seus inesquecíveis ensaios, deve caber a mesma afirmação para esta obra. Chegamos à porta do templo fechado. Mas já esta porta pareceu entreabrir-se em nossas excursões à fronteira dos dois mundos. Este terceiro volume tem por fim estabelecer a sobrevivência por meio de fatos observados, e isto pelo mesmo método experimental, independentemente de qualquer crença religiosa. O raciocínio e a meditação podem auxiliar na pesquisa da verdade, mas não são suficientes, não o foram até hoje para descobri-la. A observação positiva é indispensável para nos convencer. As teorias de nada valem quando não se esteiam em realidades. Ora, é de notar que a questão por excelência capital, qual é de sabermos se somos efêmeros ou duradouros, se sobrevivemos à morte, ficou até hoje fora do quadro das ciências clássicas. O habitante da Terra é um ente esquisito, vive num planeta sem saber onde está, sem ter a curiosidade de indagá-lo de si mesmo e sem procurar conhecer a sua própria natureza. É chegado o tempo de atacar a fortaleza da ignorância secular, e isso sem dissimular dificuldade alguma, objeção alguma.
Antes de nos entregarmos a nossas pesquisas e para não nos expormos a perder nosso tempo, pois não há coisa mais absurda do que o tempo perdido, parece-me que meu primeiro dever, como sinal de respeito para com os inúmeros leitores que me honram com a sua atenção, será de abranger, sob a mesma rubrica de recapitulação, as comunicações aos milhares que me foram dirigidas, aduzindo-lhes outras tantas feitas em outros países e em todas as épocas, e ver se algumas se apresentam com tal evidência que nos prometam a certeza desejada, libertem-nos do temor formulado aqui, autorizando-nos a tomar em consideração o assunto a examinar. Teremos ocasião de classificar mais tarde, em diversas categorias, os fenômenos observados. Façamos, pois, primeiro um ligeiro exame que ilumine espontaneamente nosso campo de estudos. Das 4.800 cartas que recebi dos correspondentes com os quais estava ou estive depois em relações e cuja sinceridade e valor moral pude apreciar, dessas só destaquei algumas centenas de observações, dentre as que me pareceram inatacáveis. Agi exatamente como agimos para com as compilações científicas, quando publicamos uma observação astronômica, meteorológica, geológica e mesmo com maior severidade. Nada de romances, nada de fantasias. Estrita observação. Os leitores que acusariam esta obra, ou a precedente, o desconhecido e os problemas psíquicos, de falta de método demonstrariam que tiveram a preguiça de examinar seriamente o assunto ou que realmente estão desprovidos do espírito de análise. Não tenhamos nenhum preconceito, nem religioso, nem antirreligioso. Nas crenças menos argumentadas descobre-se muitas vezes um fundo de verdade mal interpretada. Observemos com independência e formemos nosso juízo. Há espíritos obtusos. Não os imitemos. Eu dizia um dia certo negador impenitente a um livre pesquisador: só acredito no que posso compreender. E todos sabem que o senhor em nada acredita, retorquiu o interlocutor. Os princípios do método científico nos ordenam receber as narrações de fenômenos, fora do natural, com a máxima circunspecção, considerando-os a priori como suspeitos, precisamente porque são extraordinários e inexplicáveis. E é difícil, à primeira vista, aquilatar qual o valor dos narradores, a respeito da sua própria sinceridade e do seu equilíbrio mental. Poderia citar mais de um pseudo-historiador fazendo pouco caso do respeito à verdade. O nome do signatário não é sempre uma garantia. A narração muito simples de uma observação feita por testemunho atenta e sóbria, sem pretensão literária, é muitas vezes de melhor qualidade do que a de um escritor profissional. Podemos até pensar que um romancista, habituado a inventar ficções, seja muito capaz de apresentar fatos falsos como realidades, isso sem o mínimo remorso. Todas as narrações devem ser, a priori, consideradas como suspeitas, porém declará-las todas inadmissíveis é simplesmente estupidez. Existem fatos reais. Apesar da incerteza das testemunhas históricas, peço licença para repetir a afirmação de que Louis V morreu na guilhotina, a 21 de janeiro de 1793, em Paris, e que o cadáver embalsamado de Napoleão desce no sarcófago de mármore dos Inválidos. Procedamos assim. Primeiro, com prudência. Segundo, com toda a liberdade de apreciação. O método que aqui adotamos para este estudo parece-nos o mais seguro, o mais inatacável. Verificamos, na segunda parte dessa obra, que a alma ao separar-se do corpo manifesta-se de maneiras diferentes, muitas vezes a grande distância do lugar do falecimento. Mas essas manifestações poderiam provir do ser humano ainda vivo, pois o momento preciso da morte é extremamente difícil de se marcar, psicologicamente falando. Vimos passar diante de nossos olhos fenômenos diversos que se produziram num estado psíquico intermediário entre a vida e a morte e que não parecem ser manifestações de mortos. Não quisemos dissimular as objeções que se erguem diante do problema que deveremos resolver, enfrentamos as dificuldades, porque o estudo científico é, antes de tudo, franco e leal. É com a mesma lealdade, a mesma sinceridade, a mesma independência de espírito que devemos examinar os fatos de observações que agora se nos vão apresentar.
Trata-se de estudar imparcialmente, de discutir, de interpretar grande número de fenômenos que se nos apresentam como manifestações de mortos, se os atos produzidos por certas faculdades da alma, desconhecidas ou pouco estudadas, tais como as transmissões psíquicas à distância, a vontade agindo sem intermediário, a telepatia, a vista sem os olhos, a audição sem os ouvidos, a previsão do futuro, revelam sob diferentes aspectos a existência pessoal da alma, que deve ser considerada, de ora em diante, não como efeito, mas como causa. Esse assunto nos dará testemunhos formais e categóricos da sobrevivência. Esses fatos, por serem inexplicáveis, nos obrigam a admitir que em nós existe um princípio espiritual, diferente dos atributos fisiológicos, físicos, mecânicos, químicos, do organismo animal, e que permanece intacto quando o corpo se desagrega. O valor, porém, das nossas conclusões está intimamente ligado à severidade do nosso método. Devemos evitar atribuir aos mortos todos os fatos inexplicáveis que nosso primeiro volume, Antes da Morte, levou-nos a suspeitar da existência de faculdades humanas ainda não determinadas. Vamos ter sob nossas vistas manifestações, aparições, observadas depois da morte, muitas vezes cumprindo intenções expressas em vida. Nosso dever é, sem a menor dúvida, tentar primeiro explicá-los como atos de viventes, como funções cerebrais, mas havemos de reconhecer que, apesar da melhor boa vontade, não é isso fácil e que, sem ideia preconcebida, somos obrigados a admitir vontades de mortos. Uma comunicação entre um ente morto e um ente vivo é comunicação entre um espírito em certa fase da existência e um outro espírito em fase completamente diferente, efetuando-se por um meio diverso dos órgãos físicos, pois que do outro lado esses órgãos não existem mais. Examinemos tudo com cuidado, sem nos encerrarmos num quadro sistemático. Neste exame continuaremos a obedecer ao princípio que até agora nos guiou, nada de frases, nada de dissertações e de hipóteses, fatos. Antes de tudo, declaremos que os fenômenos póstumos, que vamos examinar, não estão em desacordo com a lei biológica da continuidade. Demonstram, pelo contrário, que a vida continua além túmulo, e isto muito simplesmente, muito naturalmente. As aparições no momento da morte lançaram para nós uma ponte entre os dois mundos, levam-nos diretamente, sem solução de continuidade, às aparições depois da morte. A ciência deve estudar os fenômenos psíquicos como estuda os físicos, sem se deter com as inverossimilhanças. Teríamos acaso podido admitir, antes da descoberta das ondas hertzianas, que seria possível transmitir uma onda elétrica, sem fio, a uma distância de milhares de quilômetros? Não teríamos rido se tivesse pretendido poder fotografar um objeto de metal contido numa caixinha de madeira espessa. Não teríamos chamado louco aquele que nos tivesse dito que veríamos um dia fotografias dos nossos ossos obtidas através da nossa carne em nosso vestuário. Tudo não estava então e não está ainda por estudar. Descurar observações sob o pretexto de que são raras e excepcionais é erro e é anticientífico. A descoberta dos raios X foi devida a um acidente, a do argão foi devida a uma anomalia no modo de agir do azoto, foi o desacordo entre as posições observadas e calculadas de Urano que revelou a existência de Netuno, etc. Compreendemos nós as transmissões telepáticas no momento da morte? Não. São elas absolutamente certas? Sim. São ainda mais frequentes do que eu deixei entrever. Enquanto estava redigindo estas páginas, julho de 1921, recebi a seguinte carta de meu ilustre amigo Camilo Sensais, arrebatado alguns meses depois, 16 de dezembro, à feição dos seus admiradores, carta 4565, tornando-as a ler pela 9ª vez teu último volume, uma recordação desperta em minha memória e não deixo para amanhã. Escreve-te a esse respeito. Era em janeiro de 1871, no último dia da guerra.
Estava eu nos postos avançados, em Arcoiucaxã, acabávamos de jantar um excelente cavalo com que tínhamos feito um bom cozido e tínhamos apanhado taráxacos, cuja raiz, nesta estação do ano, está muito desenvolvida, em suma, um jantar que a todos nós satisfizera e estávamos todos tão alegres quanto era possível sê-lo, dadas as circunstâncias, subitamente ouvi cantar no meu cérebro o lamento musical de que fiz mais tarde, o prelúdio do meu requiem, e senti no meu íntimo que uma desgraça me acontecia. Angústia profunda me acabrunhou. Nesse momento mesmo morria Henri Regnault, ao qual me prendiam laços da mais viva amizade. A nova da sua morte me causou tal pesar, que adoeci e tive que ficar 3 dias de cama. Experimentei, pois, a realidade da telepatia, antes da invenção dessa palavra. Como tens razão de pensares que a ciência clássica não conhece o ente humano e que temos que aprender tudo. De todo o coração, C. Sainz. Eis mais uma observação psíquica reunir a todas as que meus leitores apreciaram e a qual o nome daquele que a experimentou dá um valor especial. A comunicação telepática de uma alma para outra, durante a vida, não é duvidosa, não o é tampouco depois da morte. Dados nossos conhecimentos atuais sobre as radiações, sobre as forças físicas e psíquicas, sobre a constituição atômica da matéria, creio que estamos agora nos casos de analisar nosso assunto com uma atenção mais proveitosa do que outrora, com a esperança fundada de obter resultados de alta importância. Examinemos, pois, este grave assunto sob todos os seus aspectos, mantendo-nos isentos das ideias preconcebidas que poderiam prejudicar a independência do nosso julgamento. Vou apresentar à atenção imparcial dos nossos leitores uma primeira série de observações que me parecem absolutamente demonstrativas. Assim deve ser a introdução lógica deste terceiro volume para merecer seu título, Depois da Morte procurar e achareis. Jesus Cristo. Uma das mais demonstrativas manifestações de mortos que eu conheço é a que foi relatada por um positivista sinceramente materialista, o Dr. Caltagirone, de Palermo, que a observou em pessoa. Vejamos a versão que dela narrou. O fato passou-se não há muito tempo, em dezembro de 1910. Escreve ele, era eu amigo de Benjamin Sirchia e ainda seu médico. Sirchia, muito conhecido em Palermo, era um velho patriota, muito popular. Tinha qualidades morais e cívicas excelentes, era um incrédulo como eu, no sentido mais lato da palavra. Um dia, no mês de maio de 1910, começamos a discutir sobre os fenômenos psíquicos, respondi às suas perguntas assegurando-lhe que concluía por minha própria experiência que alguns desses fenômenos eram reais, porém a sua interpretação era contestável. Durante essa conversa, disse-me em tom de gracejo, escute, doutor, se eu morrer primeiro, o que é provável, pois sou velho e o senhor é ainda moço, forte e robusto, dou-lhe minha palavra que virei trazer-lhe a prova da minha sobrevivência, se eu ainda existir. Eu, rindo, e no mesmo tom de brincadeira, retorqui, então virá a manifestar-se quebrando alguma coisa neste quarto, por exemplo, este lustre, por cima da mesa. Estávamos então na sala de jantar. E para ser cortês acrescentei, se eu morrer primeiro, também prometo ir à sua casa fazer alguma demonstração do mesmo gênero. Repito ainda, tudo isso foi falado antes como gracejo do que seriamente. Nós nos separamos e ele partiu alguns dias depois para Licata, província de Girgente, onde se ia estabelecer. Desde esse dia nunca mais tive notícias dele, direta ou indiretamente. A conversa tivera lugar em maio de 1910. No mês de dezembro seguinte, no dia 1º ou no dia 2, pelas 6 horas da tarde, estava eu sentado à mesa com minha irmã, única pessoa que vive comigo, quando nos chamou a atenção o ruído de várias pancadinhas dadas no abajur do lustre suspenso ao teto da sala de jantar e na campainha móvel de porcelana do fumívoro, colocada por cima do vidro tubular de cristal. A princípio, atribuímos essas pancadinhas a estalidos produzidos pelo calor da chama, que tentei diminuir. Mas as pancadas se tornaram mais fortes e continuaram obedecendo a um certo ritmo. Trepei então numa cadeira para examinar com mais cuidado o que havia e verifiquei que o fenômeno não podia ser atribuído ao calor da chama, que funcionava com pressão normal.
Ao demais, não se tratava aí de pequenos estalidos, como os que são produzidos por um calor extremo, porém eram pancadas curtas, de timbre especial, lembrando os estalidos feitos com as juntas dos dedos ou os que se produziria com uma varinha em objeto de porcelana. Tentei descobrir a causa dessas pancadas esquisitas. Nada. Enfim, terminamos o jantar e o fenômeno cessou. No dia seguinte, à noite, o mesmo tilintar foi ouvido e assim aconteceu durante 4 ou 5 dias seguintes, o que aguçou ainda mais a nossa curiosidade. Mas, na última noite, uma pancada forte seca partiu em 2 pedaços a campainha móvel, permanecendo ela nesse estado, pendurada no gancho do contrapeso metálico. Foi o que pude verificar quando fiquei em pé em cima da mesa, pois queria ver de perto o efeito da última pancada. Lembro-me bem, e minha irmã igualmente, que embora tivéssemos apagado a luz central, em volta da qual se realizava o fenômeno, e tivéssemos acendido um dos ramos do lustre, as pancadas continuaram com a mesma intensidade. Devo igualmente declarar e afirmar, sob minha palavra de honra, que durante os 5 ou 6 dias em que se repetiu esse fato estranho, que eu não podia explicar, nunca pensei no meu amigo Benjamin Sirchia e nem me recordei da conversa do mês de maio precedente, pois havia esquecido totalmente. No dia que se seguiu a última noite, durante a qual a campainha arrebentara, estava eu no meu gabinete, eram mais ou menos 8 horas da manhã. Minha irmã estava à janela, vendo não sei que, na rua, a criada tinha saído, súbito, ouviu-se um ruído estrondoso na sala de jantar, como se tivessem batido na mesa com uma clava. Minha irmã ouviu da janela e eu do meu gabinete, corremos ambos para ver o que tinha acontecido. É extraordinário, mas, por mais fantástico que seja esse fato, garanto-lhe a veracidade, em cima da mesa, e como se tivesse ali sido colocada por mão humana, achamos a metade da campainha móvel, tendo ficado a outra metade suspensa em seu lugar. Evidentemente o estrondo tão violento não estava em relação com o incidente. Foi o último fenômeno que pôs o remate a esses fatos esquisitos, repetindo-se eles durante 5 ou 6 dias, sendo que este remate se deu em pleno dia e sem ação do calor. A queda da metade da campainha de porcelana não se podia realizar perpendicularmente à mesa, pois, tendo que passar pelo centro do abajur, teria esbarrado no tubo do aparelho e na camisa deste, ambos teriam quebrado com o choque, podendo assim passar a metade da campainha do fumívoro. Ora, estes 2 objetos estavam intactos. Se ela tivesse caído obliquamente sobre o abajur de porcelana, a metade da campainha ter-se-ia quebrado ou teria quebrado dito abajur. Se admitirmos que ela tenha escorregado sem nada quebrar, devia, neste caso, ter saltado para um ponto afastado do centro da mesa e não perpendicularmente ao eixo do aparelho. Consequências: o barulho foi um aviso do fenômeno, e o pedaço de campainha foi colocado de modo a demonstrar que o fato não era devido a um acidente, o qual, ao demais, estaria em oposição às leis da queda dos corpos. Devo ainda confessar que eu me tinha esquecido absolutamente de Sirchia e do pacto feito entre nós no mês de maio precedente. 2 dias depois, encontrando-me com o professor Rossi, este me disse: sabia que o pobre Benjamin Sirchia morreu? Quando, perguntei com ansiedade, nos últimos dias de novembro, foi a 27 ou 28. Que coisa estranha. Nos últimos dias de novembro, pensei eu então. Os fenômenos que se passaram em minha casa teriam alguma relação com sua morte, lembrava-me da nossa última conversa, com todos os seus pormenores tão característicos. Começaram eles no dia 1º ou no dia 2 de dezembro e prosseguiram durante 5 ou 6 dias. A tentativa de quebrar alguma coisa do lustre da sala de jantar fora coisa combinada entre nós, no mês de maio, e esta manifestação cessou com a execução final do que tinha sido marcado. Coisa também muito estranha, quando foi assim executado o pacto, uma pancada formidável o anunciou como para evidenciá-lo quase. O transporte da campainha para um lugar onde era normalmente impossível que caísse por si, salvo acaso, completa a estranha manifestação. Eis a minha observação pessoal. Eu e minha irmã conservamos como recordação desse fenômeno inexplicado os 2 pedaços da campainha e os colocamos com as coisas que para nós são mais preciosas e mais queridas. Dr. Vincenzo Caltagirone.
Tal é a narração da testemunha. Parece-me lógico tirar dessa observação a conclusão que dela ressalta, assim como procedemos numa experiência de química ou de física, e devemos afirmar que ela prova o seguinte. Primeiro, esse amigo ainda existia 4, 5, 6, 7, 8 dias após a sua morte. Segundo, ele tinha conservado sua consciência, sua individualidade. Terceiro, recordava-se da sua promessa. Quarto, pôde realizá-la. É certo que ignoramos sob que forma se pode existir depois desta vida, quais as faculdades das nossas mônadas psíquicas e como podem elas agir materialmente, mecanicamente como neste exemplo tão característico. Mas o fato aí está. Não há possibilidade de evasivas. Explicá-lo é impossível, no estado em que estão os nossos conhecimentos, porém essa impossibilidade de explicar o fato não lhe diminui o valor. Para o estudo do mundo psíquico estamos no mesmo ponto em que estava Newton quando procurava explicar o sistema do mundo físico e aqui podemos aplicar seu modo de raciocinar. As coisas se realizam, escrevia ele, como se os corpos se atraíssem uns aos outros, em razão direta das massas e em razão inversa do quadrado das distâncias. Quanto ao saber como se faz, ignoro. Digamos do mesmo modo, as coisas se realizam como se o morto agisse. Criticar a lógica deste argumento parece-me inverossímil. A velha hipótese das coincidências acidentais não é mais aceitável. As combinações mais alambicadas nada concluem. É preciso negar a observação ou confessar que é inexplicável. Repito, Dom Newton, as coisas se realizaram como seu amigo do Dr. Caltagirone tivesse cumprido sua promessa. É este o verdadeiro método científico, não a negação cega, persistente e sistemática. Ainda uma vez, digamos que não sabemos como uma alma pode bater em um lustre, quebrar a campainha de um fumívoro de porcelana e dar forte pancada na mesa. Há centenas de observações. As que lemos nos 2 primeiros tomos desta obra nos induzem a pôr em jogo a força elétrica, mas esta hipótese nada nos ensina, pois que ninguém sabe o que é a eletricidade. Além de que há na natureza forças desconhecidas, podem elas representar papel preponderante nesses fenômenos. Estas é que devemos descobrir e não nos inspirar no método de certos sábios contemporâneos, que pretendem que a ciência só tem o direito de explicar os fatos observados por meio das forças conhecidas e não deve admitir o desconhecido. Recebi tão elevado número de narrações diferentes, de todos os países do mundo, em todas as línguas, de todas as classes sociais, assim como de todas as idades, desde a infância mais ingênua e mais ignorante até a idade de competência unida à experiência esclarecida e à severa análise psicológica, que fico absolutamente impossibilitado de descrer das manifestações de mortos em certos casos e do mesmo modo não posso duvidar da sua sobrevivência. Pelo menos durante um certo tempo. Cumprir uma promessa para provar a um amigo que a existência perdura depois do último suspiro é, evidentemente, uma indicação bastante decisiva. Que mais podemos pedir? Essas pancadas, esses movimentos mecânicos, esses fenômenos físicos são manifestações de uma força procedente do espírito. Vimos um grande número de manifestações de força psíquica no tomo I. Este termo força psíquica, que eu tinha posto em moda em 1865, com a publicação do meu opúsculo primitivo As Forças Naturais Desconhecidas, foi discutido e mesmo algum tanto ridiculizado por certos escritores arquiclássicos, bem-intencionados e extraprudentes. Um filósofo, aliás justamente estimado, por certos trabalhos de história astronômica, o Sr. T.H. Henry Martin, decano da Faculdade de Letras de Rennes, membro do Instituto, escrevia entre outras coisas, não me parece necessário discutir seriamente as forças naturais desconhecidas a que o Sr. Flammarion chama psíquicas e que seriam as promotoras dos movimentos inteligentes das mesas e dos outros prodígios atribuídos aos médiuns. O célebre professor de Rennes não admite a existência dessas forças desconhecidas.
Após longa dissertação sobre as experiências de Agenor de Gasparim, de Thury, e outros observadores, das quais nada entendeu, e, a falta de melhor, colocando-se ao lado do R.P. Matignum e dos partidários da intervenção do demônio, escreve ele, vejo fortes probabilidades para que esses prodígios sejam atribuídos em parte à ilusão e em parte à fraude, ou por outra, a coisa nenhuma. Eis o que disseram nossos predecessores clássicos nessa ordem de pesquisas. O fato que acabam de ler é característico. Atribuí-lo a faculdades humanas desconhecidas ou então ao acaso parece-me coisa ultra temerária. Seguramente, preferiríamos ter visto a causa dessas pancadas propositais. Vemos os fantasmas? Sim, às vezes. Eis uma observação, precisa e positiva. A carta abaixo transcrita foi-me dirigida de Lyon, a 25 de abril de 1921, carta 4462, senhor e caro mestre, permita-me declarar-lhe, antes de tudo, que na minha mocidade, que está longe, eu ria à vontade quando, por acaso, falavam em minha presença das manifestações do além, tinha o cepticismo, digamos a coisa como é da imbecilidade. Passou a mocidade, veio a idade madura, e se, entre as pessoas com quem estava, agitavam essas questões, já não ria mais, porém não era crente. Havia progresso. Ora, eis o que se deu comigo mesmo, uma noite de outono, a temperatura já estava fria, estava eu então sentado perto do fogão onde ardiam alguns tocos de lenha. Numa poltrona, diante de mim, minha mulher estava sentada de costas para a janela que dava para a varanda aberta, que servia de passagem aos quartos do primeiro andar da minha casa. Eu não estava sonhando, asseguro-lhe, pois acabava de percorrer um tratado Transformadores Elétricos, obra que não se presta a devaneios. Estava, pois, longe de pensar em fenômenos extraterrestres, quando meu cão, um ulu da Pomerânia, deitado diante da lareira, ergueu-se e pôs-se a latir, olhando para a janela e vindo depois deitar-se, sempre rosnando, perto da minha poltrona. Olhei rapidamente para a janela e vi, por detrás do vidro, uma sombra de contornos vaporosos, indecisos, que parecia ter sido esbatida a esfuminho por Enner. Essa sombra dirigiu-se para a porta do meu quarto. Não pude conter uma exclamação. Fracamente atravessada de lado a lado pela luz de um bico de gás bastante afastado, ela caminhava lentamente, com um andar que denunciava leve claudicação. Malgrado a minha vontade, exclamei, o pai. Era ao mesmo tempo o aspecto corpóreo, o andar do pai de minha mulher, falecido havia 2 anos. Era ele mesmo. Levantei-me à pressa, arremessando-me à porta que abri bruscamente. Nada. Não podia ser uma alucinação, o livro que eu acabava de percorrer, e que ainda segurava, não dava propensão a isso, e minha mulher que se virara, ouvindo meu grito, tinha percebido, como eu, essa sombra cuja recordação lhe era tão querida. Quando entrei no meu quarto, meu cão já se tinha refugiado debaixo da cama e continuava a rosnar. Desde essa época nada mais vi. Aceite, senhor e caro mestre, a homenagem da minha admiração. Balega Lifet 12, Ladeira do Greilon, em Lyon. Todas as cartas que recebi não possuem o valor desta. O observador é um científico. Sua observação espontânea foi reforçada pela da sua senhora, e o que não se deve desprezar, pela sensação do cão. Tudo isso não é banal. Conforme meu hábito, deliberei fazer sobre o caso um inquérito independente. Entre as pessoas com quem estou relacionado em Lyon, uma pareceu-me, pelos seus trabalhos e pela sua competência, indicada para me auxiliar no inquérito, a senhora Rogier, minha digna colega da Sociedade Astronômica de França e do Instituto Metapsíquico. Escrevi-lhe sem lhe dar pormenores do assunto para que fosse, sob qualquer pretexto, visitar o autor da comunicação precedente, levar a conversa para esses assuntos e ouvir atentamente a narrativa pessoal que ele pudesse fazer a respeito da sua observação. Da sua amável resposta, copio o que segue. Carta 4470, recebi hoje de manhã, 2 de maio, a carta com que me honrou. Começo esta resposta às 6 horas menos 5 minutos, e tenho o prazer de lhe dizer que voltamos agora, eu e meu marido, da casa do Sr. Balega Lifet.
Esse senhor recebeu-nos cordialmente e não demorou em falar-nos da aparição tão surpreendente que ele e a senhora Balega Alifet viram, reconhecendo ambos o pai dessa senhora. Eis a sua narrativa: estávamos em nossa casa, eu e minha mulher, às 9 horas da noite, quando, subitamente, nosso cão latiu, percebendo alguém que entrava. Era um homem que se adiantava vagarosamente. Fiquei tomado de espanto ao reconhecer meu sogro, pois não somente a personagem era ele mesmo, mas também cocheava como ele. Meu sogro era coxo. Se eu não tivesse notado logo esta particularidade que me fez reconhecê-lo de longe, teria ido buscar uma arma, tomando por um malfeitor. Minha mulher foi igualmente testemunha da aparição. Seus 2 últimos livros é que levaram o Sr. B.G. a assinalar esse fato antigo, de 15 anos. Este leitor é uma inteligência que se interessa vivamente por tudo que constitui o progresso, seja na ciência, seja na arte. Ele nos pareceu digno de fé, sob todos os pontos de vista. Devemos ir daqui a algum tempo visitar a sua senhora, que não pôde aparecer, porque meu marido não tinha tempo para demorar, porém eu a avistei sem que me fosse possível conversar com ela. T. Roger, carta 4514, posso anunciar-lhe que no dia 20 de maio fui lá de novo e a senhora B.G., que eu não pudera ver da primeira vez, confirmou-me todos os fatos narrados por seu marido, parecendo interessar-se muito pelo estudo para o qual exigis observações seguras. Acrescento que o Sr. B.G. nos disse ainda: o fantasma deslizava, não andava. T. Roger. Uma outra carta do Sr. Balega Alifet deu-me a data da morte do seu sogro. 19 de março de 1904. Foi no correr do ano de 1906 que a observação foi feita. Esta última carta vinha acompanhada de uma planta, carta 4484, que não me parece necessário reproduzir. Por estas comprovações, não pode a aparição ser posta em dúvida, pois, como notamos, está confirmada pela impressão do cão. Supor que nesse caso, tríplice alucinação seria como se negássemos a realidade de tudo o que vemos diante de nossos olhos a qualquer hora do dia. Ofereço aos meus leitores esta observação, depois da precedente, por causa da sua disparidade. A objeção da coincidência, que poderia ser aplicada à primeira, não poderia ser aplicada a esta. É outra ordem de testemunho. Que é possível imaginar-se aqui? Uma alucinação do narrador, da sua mulher e do cão? Que dizer a isso? A variedade dessas manifestações de mortos pleiteia em favor da sua realidade. Eis aí uma terceira, completamente diferente. Uma manifestação tão difícil de negar quanto as duas precedentes é a que está narrada na seguinte carta. Essa comunicação me foi mandada de Roelle, Charente, no dia 9 de junho de 1921. Transcrevo aqui o essencial, carta 4528, os fatos que o senhor expõe e discute são para mim de veracidade incontestável. Relatou o senhor uma carta que eu lhe escrevi há mais de 20 anos, ao acabar de ler O Desconhecido. É o que há de mais autêntico e, entretanto, nem essa pancada nem esse movimento da cortina, coincidindo com um falecimento, foram as coisas que me convenceram de que tudo não está terminado após a morte. O que me convenceu foi o fato que lhe vou narrar. Vou dizer-lhe em que se baseia minha convicção, não é de ontem, pois é recordação de infância, porém ficou gravada na minha memória e vejo em pensamento o lugar onde se passou o fato, tal qual se tivesse dado ontem. É ainda no Isere, em Saint-Gervais, onde havia outrora uma fundição de canhões para a marinha. Morávamos numa casa, dada como moradia pelo Estado. Meu pai era um adepto fervoroso do espiritismo, eu, muito moço, não lhe dava nenhuma atenção, tanto mais quanto meu pai se entregava sozinho a esse estudo. Em Rochefort-sur-Mer, tinha ele um amigo, chamado Cognit, cuja morte lhe foi anunciada por uma carta. Uma noite, depois de ter recebido essa carta, não me recordo se foi no mesmo dia em que recebeu a carta, ou se foi depois, estávamos deitados. As duas camas estavam colocadas numa alcova cujas portas se encontravam abertas, mas, quando eu estava deitado, dava as costas para os dois batentes da porta e eu não podia ver nada no quarto precedente à alcova.
Não dormia, ouvia meu pai falando um tanto baixo na sua cama, mas não compreendia as palavras que ele pronunciava. Súbito, vi uma luz que me fez soltar um grito de medo. Meu pai levantou-se e pôs-me perto dele na mesma cama. A luz persistia, era uma espécie de nuvem fosforescente, sem contornos precisos. Disto eu me lembro muito bem, porque eu vi da cama de meu pai. Repare que a luz me havia impressionado, embora estivesse de costas e não houvesse espelho nenhum em que pudesse ser refletida. Meu pai pronunciou estas palavras em voz alta: "Se és cognite", bate 3 pancadas na cômoda. Este traste, com tampo de mármore que ainda tenho em meu poder, estava no quarto que precedia a alcova. 3 pancadas fortes e espaçadas foram dadas então no mármore da cômoda. Depois, pouco a pouco, a luz diminuiu, desfez-se e não vi mais nada. Não me lembro se meu pai fez outras perguntas, é muito provável que sim, mas não me recordo. Pois bem, esse simples fato, em que pensei durante toda a minha vida e no qual refleti mais tarde, quando pude raciocinar, foi o que me deu a convicção, a certeza de que tudo não fica terminado com a morte. Muitas vezes diziam diante de mim: "Depois da morte não há mais nada." Sim, replicava eu: "Há alguma coisa." Como sabe, vi. Vi, sem ter vontade de ver. Ouvi, tremendo de medo. Teixeira Fundição de Roelle, Charente. Embora essa observação só tenha tido 2 testemunhas um pouco vagas, parece-me dever ser registrada com toda a segurança. A recordação do fato foi conservada com precisão. Meus leitores conhecem outras iguais, por exemplo, a luz, iluminando o quarto, coincidindo com uma morte, tomo e a mancha luminosa, fosforescente, correspondendo ao estado comatoso que precedia o falecimento de um pai, idem, a auréola luminosa cercando um morto, idem, a aparição envolta numa luz muito viva, idem, a iluminação de um quarto, idem. Essas luzes misteriosas foram inúmeras vezes notadas, sempre espontaneamente. Devemos ver nisso, como nas circunstâncias análogas, a manifestação do defunto, que, por conseguinte, ainda existia, como no caso do lustre em que bateu Benjamin Sirchia, morto havia 8 dias, e como no caso da aparição do pai da senhora Balega Liffet. Um homem, que conservou em toda a vida a lembrança viva de um acontecimento inesquecível, é testemunha que não se pode desprezar. Há grande variedade de observações como essas. Eis uma quarta. É um outro gênero, mas são manifestações que confirmam nossos 2 primeiros exemplos. Será possível não tomar em consideração a carta seguinte, que me foi dirigida de Nantes a 31 de março de 1921, e supor que seu autor fez uma invenção fantasista ou teve uma alucinação? Carta 4407, caro mestre, tenho 42 anos, amo demasiado a ciência, interesso-me por todos esses problemas que estudais tão imparcialmente e tão cientificamente e tenho, enfim, o que seria suficiente, tanta estima e consideração pelo sábio que sois que não seria possível viesse eu inventar ou exagerar alguma coisa. Tinha 19 anos e habitava Nantes, onde estou atualmente. Frequentava um café, onde, tendo intimidade com o dono, passava quase todas as noites. Nesse café uma senhora fazia parte mais pesada da limpeza, essa mulher não era casada e vivia maritalmente com um operário, um marselhês, cujo nome de batismo era Mário. Ela era bretã e seu nome de família era Queriado, porém nós a chamávamos Mãe Mários. Bebia um pouco. Esses pormenores têm importância. Em suma, era uma boa mulher, de muito bom coração e que me havia prestado alguns obséquios. Todas as semanas eu saía de Nantes aos sábados, à noite, ia passar o domingo na roça, num sítio em pleno mato. Um sábado, parto como de costume, despeço-me do patrão, dos amigos e digo até breve à mãe Mários, que estava em excelente estado de saúde. Desde a tarde da noite de sábado, estava eu no campo, como de costume, mas devo dizer que desta vez devia passar no sítio a semana inteira. A casa só tinha 2 aposentos, quarto e cozinha. Na quinta-feira, à 1h da tarde, estava conversando no quarto com a filha da dona da casa. Na cozinha não havia ninguém, portas e janelas fechadas. Conversávamos, quando ouvimos, ambos, um barulho na cozinha, como se as tenazes do fogão tivessem caído na pedra.
Por precaução, e supondo que o gato estivesse a mexer nos potes de leite, fui ver. Nada, tudo estava fechado. Apenas de volta ao quarto, recomeçou o barulho. Lavou de novo. Nada. Como já me tivesse ocupado de espiritismo, disse, rindo, a moça, é talvez um espírito, não dando, entretanto, muita importância às minhas palavras. Tive então a ideia de recorrer a uma mesinha de que já nos tínhamos servido para sessões, e ambos, com as mãos colocadas em cima, esperamos. Quase logo obtemos uma comunicação por tipologia e conforme a convenção relativa ao alfabeto é um espírito, sim, viveu na Terra, sim, conheceu-me, sim, qual era seu nome, criado. Ouvindo este nome esquisito, e não me recordando do nome de família da empregada do café, ia deixar a mesa, supondo o caso desprovido de interesse, quando a moça me disse, é o nome de família da empregada do café? É verdade, respondi, e encetei então uma série de perguntas. Eu não queria acreditar que ela estivesse morta, pois a tinha deixado de perfeita saúde, havia somente 5 dias. Peço-lhe explicações e ela me diz que, sentindo-se indisposta na terça-feira, às 8 horas da noite, levaram na casa em que ali tinha morrido, às 11 horas, de uma congestão. Eu disse que ela bebia, a moça conhecia, mas havia um mês que estava na roça, e dela não tinha notícia alguma. Isto se passava na quinta-feira. No sábado, de volta a Nantes, logo que saí do trem, fui ao café e ali, muito admirado, confirmaram a morte da mulher com todos os pormenores que ela me havia contado. Tal é a aventura que comigo se deu. Desde então, contei-a mais de 20 vezes, quando conversavam nesse assunto. Não se pode invocar a autossugestão, eu tinha deixado essa mulher em perfeita saúde, não tinha razão nenhuma para pensar nela e a pessoa que comigo estava, na mesinha, não a tinha visto havia um mês, não lhe escrevendo de modo algum. Neberry, em Nantes. O inquérito habitual que fiz, após essa comunicação, não dá ensejo a nenhuma dúvida do caso. É verdade que, quase sempre, os exercícios de espiritismo não têm valor intrínseco e refletem ingenuamente a mentalidade dos experimentadores, mas neste caso o ato foi espontâneo, inesperado e singularmente preciso. O mesmo correspondente, que se tornou um espiritualista inabalavelmente convencido como todo observador está convencido de que viu, do mesmo modo que um pedreiro que construiu uma parede está certo de que foi feita de pedra e assim como um lavrador tem certeza de ter em seus campos produzido trigo, relatou-me outro fato não menos notável. Trata-se da manifestação de um suicida alguns dias depois da sua morte. Eis o fato. Carta 4435, meus avós dirigiam em Bordeaux um hotel-restaurante, cuja clientela se compunha sobretudo de marinheiros. Um capitão de longo curso nele habitava, quando voltava de suas viagens e passava alguns dias em Bordeaux, antes de reunir-se à família em Rochefort. Um dia em que se havia hospedado no hotel, teve a carteira furtada por uma mulher de má vida, que conhecera na cidade. Desesperado, magoado, sem coragem para voltar ao seio de sua família, após essa aventura, enforcou-se no fecho da janela do seu quarto. De manhã, inquieta por não o ver sair, a criada sobe e o encontra enforcado. Cumprem as formalidades do caso e previnem a família. Alguns dias depois minha tia, foi quem me narrou o fato, incapaz de mentir e mora atualmente em Nantes, e a criada estavam ocupadas em arrumar o quarto do capitão, conversando a seu respeito, quando, subitamente, a mesinha da cabeceira é sacudida com violência e as cortinas da cama se movem. A criada, assustada, corre para a escada e minha tia, amedrontada, foge e se esconde. Algum tempo depois esse mesmo quarto era ocupado por um simples marinheiro a quem tinham ocultado a história. Nos hotéis, escondem esses casos. Ao voltar, à noite, o marinheiro acendeu a vela e esta se apagou. Acendeu-a de novo, torna a apagar. Julgando ser o fato devido à corrente de ar, foi ele mesmo quem o contou no dia seguinte, vai à janela, que estava bem fechada. Acende novamente. A vela de novo se apaga. Apodera-se dele o medo, hesita no que deve fazer, descer e avisar do que se passa, mas já é tarde, todos estão deitados, vão caçoar dele, acreditar que bebeu.
Acende ainda uma vez e a vela, então, não se apaga. Deita-se e imediatamente começam as cortinas a se moverem. Preso de compreensível emoção, não dorme, de manhã cedo, desce e conta tudo o que se passou. Dizem-lhe então que, nesse quarto, suicidou-se um capitão de longo curso. Que concluir? Na minha opinião, o espírito, a alma do capitão, em uma palavra, se manifestava. Que queria ele? Alguma coisa, sem dúvida, difícil de adivinhar. Que sabemos? Não foi já notado que as pessoas que se suicidaram têm tendência para voltarem ao lugar do suicídio? G. Neberry. Ao meu pedido de inquérito, o autor da narrativa respondeu o seguinte: Nantes, 14 de abril de 1921. Estive com minha tia, que foi testemunha dos fatos ocorridos depois do suicídio do capitão de longo curso. Foi 3 ou 4 dias após a morte do capitão, ao fazer a cama do quarto, no qual ele se suicidara, que ela e a criada do hotel viram a mesinha de cabeceira mover-se sozinha, produzindo barulho bastante violento. Permita-me um reparo: enquanto fazia a cama, a criada falava no capitão, e foi nesse momento que o fenômeno se realizou. E foi 5 ou 6 dias mais tarde que o marinheiro, hóspede daquele quarto, ficou aterrorizado por ver a vela apagar-se 3 vezes a fio e por ver os cortinados se moverem sozinhos, depois de ele se ter deitado. Um pormenor que não lhe contei e que minha tia me narrou: o marinheiro lhe disse haver notado, num canto do quarto, uma forma, uma sombra inexplicável. Estou convencido, querido mestre, de que se todas as pessoas, testemunhas pessoais dos fatos que procurais elucidar, lhe escrevessem, a reunião de suas narrativas encheria bibliotecas. G. Neberry. Esta quarta contribuição às nossas comprovações de fatos observados post-mortem mostra-nos a sua variedade. Ela é bastante complexa. Pelas informações que pude obter, não se deve recusá-la. Eis outra, mais esquisita ainda, bastante inesperada e que, entretanto, não podemos também afastar. Desafio mais séptico dos meus contraditores que explique a observação seguinte, sem admitir a ação do morto. A aparição de que vamos falar realizou-se espontaneamente, 2 dias após a morte. Um amigo de Gurney, este último fundador, com Mirzi Podmore, da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, um certo Sr. D., que suplicou a Gurney não lhe revelar o nome, era proprietário de 2 usinas, uma em Glasgow e outra em Londres. Tinha ele como empregado um rapazinho, fraco e delicado, chamado Roberto Mackenzie, o qual, mal aconselhado, o deixou ao cabo de 3 anos. Ora, aconteceu isto alguns anos depois de se ter despedido. Um dia o Sr. D., passando por uma rua, notou um rapaz que devorava avidamente um pedaço de pão seco. Parecia um esfomeado, prestes a morrer de fome. Era Roberto Mackenzie. O proprietário parou, ouviu o que lhe contou seu ex-empregado, que se arrependia muitíssimo de ter saído de um emprego que lhe garantia o pão de cada dia. O Sr. D. consentiu em readmiti-lo e ele lhe exprimiu seu reconhecimento com a mais profunda emoção. Desde essa época, sem jamais fazer alarde dos seus sentimentos, parecera só viver para seu patrão. Logo que o avistava, fitava nele seus grandes olhos pensativos, acompanhando-lhe todos os movimentos. Seu protetor era a estrela polar da sua vida. O patrão foi habitar Londres e Lã esqueceu pouco a pouco seus operários escoceses. Certa noite, uma sexta-feira, davam ele seu baile anual. Roberto Mackenzie, que se unia pouco aos outros, pediu licença para servir os refrescos. Tudo se passou bem e a festa continuou no sábado. Na terça-feira seguinte, pouco antes das 8 horas, em sua casa de Camden Hill, o Sr. D. viu uma manifestação que resume deste modo: sonhei que estava sentado diante de uma escrivaninha, conversando em negócios com um senhor desconhecido. Roberto Mackenzie adiantou-se para mim. Aborrecido, perguntei-lhe com alguma aspereza se ele não via que eu estava ocupado. Retirou-se, parecendo-me contrariado, depois aproximou-se de novo como se desejasse vivamente uma conversa imediata. Censurei-lhe, com mais aspereza que da primeira vez, pela sua falta de delicadeza.
Nesse comenos, a pessoa com quem eu conversava despediu-se Mackenzie e adiantou-se novamente. Que quer dizer isto, Roberto? Disse eu um tanto irritado. Não viste que eu estava ocupado? Sim, senhor, respondeu ele, mas é preciso que eu lhe fale já. A que propósito? Que urgência é esta? Desejo dizer-lhe, senhor, que me acusam de uma coisa que não fiz. É preciso que saiba e me perdoe disso que me censuram, pois sou inocente. Depois acrescentou, eu não fiz o que dizem que eu fiz. Que foi? Repliquei ainda. Ele repetiu as mesmas palavras. Perguntei-lhe então, muito naturalmente, mas como posso perdoar-te se não me dizes de que és acusado? Nunca esquecerei o modo enfático da sua resposta, feita em dialeto escocês, o senhor breve o saberá. Minha pergunta foi feita pelo menos 2 vezes, estou certo de que a resposta foi repetida 3 vezes e do modo mais expressivo. Nesse momento acordei, guardando certo desassossego por causa desse sonho esquisito. Estava a perguntar-me se ele tinha algum sentido, quando minha mulher precipitou-se no meu quarto, muito comovida, tendo na mão uma carta aberta, exclamando, oh, James, que coisa terrível! No baile dos operários, Roberto Mackenzie suicidou-se. Compreendendo então o sentido da visão, respondi tranquilo e firmemente, não, ele não se suicidou. Como pode sabê-lo? Acaba de me dizer. Quando ele me apareceu, para não interromper a narração, não mencionei a princípio esta particularidade. Eu ficara impressionado com a singularidade do seu aspecto. Seu rosto era de um azul lívido e na testa percebiam-se manchas semelhantes a gotas de suor. Eu não sabia o que significava isto. Mas eis o que se passara. Quando voltou a casa na noite de sábado, Mackenzie tomou uma garrafa com água forte, julgando ser sua garrafa de uísque, serviu-se de um copinho, que bebeu de um trago. Morreu no domingo, após atrozes sofrimentos. Tinham acreditado que ele se suicidara. E eis porque viera afirmar-me que era inocente da acusação que lhe faziam. Ora, coisa notável, e de que eu não tinha a mínima ideia. Procurando os sintomas do envenenamento pela água forte, vi que eram mais ou menos os que eu tinha notado no rosto de Roberto. Breve reconheceram que se tinham enganado, atribuindo-lhe a morte a um suicídio. Fui prevenido disso no dia seguinte, por uma carta do meu representante na Escócia. Essa aparição, na minha opinião, foi devida ao reconhecimento excessivo de Mackenzie, que eu havia arrancado de uma miséria deplorável e ao muito desejo que tinha de ser por mim estimado. Tal é a relação do manufatureiro de Glasgow. Esse operário, vindo revelar-lhe a verdade, após o seu pretenso suicídio, prova evidentemente a sobrevivência. É de notar que na Inglaterra o suicídio é considerado crime. O inquérito, feito pela Psychical Society, não deixa pairar qualquer dúvida quanto à exatidão da narrativa que acabo de reproduzir. Foi mesmo um morto que agiu nessa ocasião. Não pode ser uma sugestão atrasada nem um acaso, seja lá o que for. Temos, pois, 4 testemunhos pessoais de sobrevivência, completamente diferentes uns dos outros. Negá-los é exigir 4 hipóteses diversas. Todos os que examinam, leal e completamente, esses testemunhos sentem em sua consciência que nenhum de nós tem o direito de se julgar com autoridade bastante para recusá-los e considerar seus narradores como outros tantos impostores, loucos ou alucinados. É preciso confessar francamente que há nesses fatos uma ordem de coisas ainda desconhecidas das pesquisas científicas. Leiamos também a relação seguinte. Foi-me dirigida de Paris, no dia 14 de junho de 1921, pedindo-me que lhe ocultasse os nomes, cartas 4542 e 4575, minha jovem amiga, Margarida, que tem agora 22 anos, teve a desgraça de perder. No mesmo ano, em 1918, seu pai, sua mãe e sua irmã Joana, de 16 anos de idade. Esta, que sempre gozara de perfeita saúde, começou a enfraquecer-se logo depois da morte da mãe. Ficou atacada do peito e, depois de definhar durante 5 ou 6 meses, sucumbiu por sua vez. Margarida e Joana, que se queriam muito e nunca se separavam, dormiam no mesmo quarto. Desde que ficaram órfãs, a avó viera habitar com elas.
2 meses mais ou menos depois da morte da mãe, Margarida despertou uma manhã, pelas 5 horas, ouvindo leve ruído no quarto. Abre os olhos e vê uma sombra, vestida de preto, que desliza até aos pés de sua cama, aproxima-se do leito da irmã, inclina-se sobre Joana adormecida e beija na testa. Margarida senta-se, olha mais atentamente e diz: "Mas é a mamãe." No mesmo instante ergue-se a sombra e desaparece como viera. A moça, muito impressionada, levanta-se sem fazer barulho, para não despertar a irmã já enferma naquela época, e corre para o quarto da avó, que dormia profundamente. Desperta ele e pergunta: "Vovó, foi você que veio beijar Joana na cama, e conta-lhe o que acabava de ver?" "Eu não, minha querida", responde-lhe a avó, "não me movi daqui. Sonhaste? Vai deitar-te e dorme ainda mais umas boas 2 horas." Margarida volta para o quarto, tentando persuadir-se de que havia sonhado. Mas quando se tornava a deitar, a irmã desperta e lhe diz: "Oh, que pena me teres acordado, eu estava feliz. Enquanto estava dormindo, mamãe veio beijar-me, estava vestida de preto, como sempre, depois da morte de papai, roçou os pés de tua cama, depois chegou perto de mim, inclinou-se, senti seu beijo na minha testa." Margarida conta-lhe então a visão que tivera. Como explicar a visão, a não ser pela presença real, no quarto de suas filhas, dessa mãe morta, havia 2 meses, que voltava para marcar com um beijo na testa a filha que em breve a ela se reuniria. Presença fisiológica, espiritual, astral. Não sei, porém presença indubitável,